Oi, coelhinhos! Voltando ao quadro de fanarts de desenhos, hoje eu vou fazer uma animação que marcou a minha infância, que basicamente conta a história de 3 moleques que passavam o dia tentando conseguir dinheiro para comprar bala de caramelo. E aí, sacou qual desenho é? Enfim, vamos lá! Pra quem não sabe, Dudu e Edu era um desenho que passava na Cartoon, né, nos anos de ouro da Cartoon, e conta a história de 3 amigos que fazem de tudo para ganhar dinheiro e comprar suas famosas balas de caramelo. Só que eles são esparrapados e o contexto dos episódios é eles criando planos mirabolantes para tentar conseguir o dinheiro e comprar essas balas. E bem, eu pelo menos não lembro de nenhum episódio que eles conseguiram comprar, sinceramente. Se alguém lembra, pode falar nos comentários. E bem, se não notaram, esses não são os nomes verdadeiros deles. Na verdade, os 3 se chamam Eduardo, então são os apelidos. O que faz sentido, porque sempre iria confundir, né? Passando então para os personagens, eu resolvi começar pelo Edu, que é o líder dos dois. Então, era ele que fazia a maioria dos planos, né? Que mandava nos outros dois. E digamos que ele é o que mais pensa em dinheiro e eu diria que é o mau caráter do grupo. Tanto é que os vizinhos, né, as outras crianças, meio que odiavam ele. Não que não odiassem os outros dois, mas odiavam mais ele. Outra característica principal é que ele era o mais descolado, entre aspas, porque ele tentava ser descolado, mas não era. Eu lembro que ele sempre citava o irmão mais velho e sempre pegava as coisas do irmão mais velho e tal. Irmão esse que eu também não lembro de ter aparecido na série, embora eu acho que tenha aparecido, eu só não lembro. E gente, vocês não imaginam o quanto eu tô empolgada em fazer esse vídeo e falar sobre esse desenho, relembrar os episódios, porque os personagens são muito carismáticos, não só os 3, eles também são, mas todas as outras crianças, tinham o Kevin, o Rolf, que também era muito engraçado, e o traço desse desenho é muito único, parece, sei lá, desenhos de papel, e as cores são muito excêntricas. Por isso, não espere que eu mude as cores da pele dos personagens. Eu deixei o Edu rosa assim, tá? Definitivamente, os desenhos dessa época eram muito únicos. Tinha o Laboratório de Dexter, Big Mandy, todos eram muito diferentes. Eu acho que se eu fosse produzir um desenho hoje em dia, seria alguma coisa esquisita assim, tá? Esses 3 são os protagonistas de todos os episódios, mas sempre tem algum episódio que foca mais em um. E se eu parasse agora pra lembrar um episódio que o Edu fosse, assim, o protagonista, né? Não lembro de muitos, mas do que eu lembro, tem um específico em que os pais deles saem e eles deixam uma personagem que é a Ness, que é uma loirinha que o Edu é apaixonado, de babá. Só que ele não sabe que ela ficou de babá dele, ele pensa que eles estão no encontro. Então os outros 2 vão pra casa dele, até arrumam ele, e ele faz uma festa, chama todo mundo da vizinhança. E é muito bom, porque no final a gente descobre que não era encontro, ela tava ali pra ser babá dele. E de praxe termina o episódio com ele sendo chacota da vizinhança. O que é muito comum, tá? Nos episódios. E eu sei que eu falei todos os defeitos desse personagem, mas eu acredito que esse seja o motivo pelo qual ele é o meu preferido dos protagonistas, né? Porque... eu não gosto de personagem perfeitinho, não. Eu acho que quanto mais defeitos, melhor. E ele tem defeitos de sobra. Não mudei muito do design dele, apenas mudei a cor do cabelo, né? E coloquei uma camisa de manga longa
por debaixo da camisa amarela. Mas só isso mesmo. O design dele é muito característico dele. Sei lá, é muito brega, é a cara dele. Então eu deixei como tava. Passando para o nosso segundo protagonista, temos o Dudu, que é o considerado mais inteligente, né, e mais bem comportado dos três. Ele é aquele personagem certinho e não é incomum ver ele tendo ataques de ansiedade, tá? Até porque ele fica muito preocupado com os planos. Na maioria dos planos ele não concorda, mas o Edu manda nos dois, então no final ele acaba fazendo. Como característica física do personagem, temos a meia, a famosa meia que ele usa para esconder o cabelo dele. E não tem nenhum episódio em que a gente consiga ver como é o cabelo dele, porque ele nunca tira essa meia, a não ser em um episódio em que ele tira, mas mesmo assim não mostra pro público. E nunca mais é mencionado. Ninguém comenta como é que é, então é um mistério. Mas eu troquei a meia por um gorro e fiz sim o cabelo. Coitado. Ao contrário do Edu, ele tem mais características boas do que ruins. Então, além dele ser inteligente, ele também é um inventor. E tem um amor obsessivo por insetos. Sim. Eu gostava muito dele, mas coitado, ele era muito influenciado. E ninguém ouvia quando ele dizia que o plano não daria certo e que tinha muitas falhas, enfim. Se ouvissem ele, eles se dariam mal menos vezes, tá? E digo menos vezes e não de forma nula, porque ele também tinha esse amor por balas de caramelo, os três tinham, pra deixar bem claro. E pra não dizer que em todo episódio ele é ignorado, tem um episódio que eu me lembro que era muito bom, em que o Dudu é ameaçado pelas crianças da vizinhança, porque o Dudu e o Edu estão causando muito. Então ele chega em casa e coloca acho que são 3 band-aids em cada um dos dois. 3 no Edu e 3 no Dudu. E a cada coisa ruim que eles fazem, ele tira o band-aid. Só que dói muito pra tirar esse band-aid. Então eles tentam evitar. Só que os dois são muito atentados, então não dá certo. E é muito engraçado ver o Dudu tentando doutrinar os dois. Obviamente esse plano não dá certo e os dois piram e ficam bem piores do que eles eram antes. Então o Dudu meio que muda de ideia. E assim termina. Que eu me lembre. E assim termina a explicação do meu segundo personagem favorito dos 3. Gente, eu tô falando tanto desse desenho que eu tô até com vontade de assistir. Eu acho que tem no Prime, eu vou dar uma olhadinha depois. Por fim, terminando a jornada desse vídeo, temos o Du. Sabe aquele personagem com cérebro lisinho? Então, é o Du. Ele era o bobalhão, o mais bobalhão dos 3, porque os 3 eram bobalhões, só que o Du era mais, porque ele não conseguia pensar. E bem, ele amava a galinha com quiabo. E compensava sua falta de inteligência com sua força bruta. Ele era o mais alto e o mais forte dos 3. E, bem, era a pau mandada do Edu também. Nesse desenho a gente não via sobre os pais deles. Então o Dudu não tinha irmãos e também não apareciam os pais dele. O Edu tinha um irmão, mas ele nunca aparecia nos episódios. Mas o Du tinha uma irmã, a Sarah, que tinha um melhor amigo, o Timmy, o qual os 3 se me perturbavam. E a Sarah tinha que resolver com força bruta também. Eu diria que a Sarah é mais forte que o Du. Na verdade, ele tinha um pouco de medo dela, então não dá pra saber quem era mais forte. Mas ela era muito forte e dava porrada nos 3. Se eu fosse falar um episódio que me marcou, no qual o Du era meio que o protagonista sobre os demais, é um que ele tem sonambulismo. Então, de noite, ele invade a casa de todo mundo na vizinhança e come toda a comida da geladeira do pessoal.
e acaba usando um colapso de alimentos. E óbvio que o Edu não deixaria essa oportunidade passar. Ele tira a comida, pode parecer bizarro, mas eles pegam a comida do estômago do Dudu e começam a vender pro resto das crianças. Porque não tinha adulto, por algum motivo, enfim. Só que não dá certo, como sempre, os planos não dando certo. O do meio que perde o controle e todo mundo fica com medo dele e vira um monstro que quer comer tudo. E é isso que eu lembro do episódio, eu não lembro como termina. E eu imagino que tem episódios melhores do Du, mas esse me marcou muito porque sempre passava repriseira, passava muitas vezes esse episódio. E por isso que eu lembro. Dos 3, era o mais nojento também. Porque como ele é meio burrinho, ele fazia coisas que não saudáveis. E vivia num ambiente não saudável também, o quarto dele era um lixão. E eu acho que o fato dele ser o meu terceiro favorito é que não dava pra saber muito bem o que ele pensava, já que ele não pensava. Logicamente. Então, não sei, não consegui entender ele muito bem. Enfim, adorei gravar esse vídeo e relembrar bons tempos da minha infância. Esse é o resultado dos 3. Espero que tenham gostado e se já assistiram esse desenho, podem comentar. Bom, com isso eu fico por aqui. Tchauzinho e até o próximo vídeo. É bom!